Porque o consumismo é uma das maiores estratégias das trevas para escravizar as pessoas e para tornar as pessoas mais fracas moralmente e espiritualmente. O consumismo foi implantado nas pessoas de forma que elas sempre almejam ter aquele produto novo, seja um celular, um notebook, um veículo automotor ou uma casa, ou cotas de clube ou apartamentos. Mas isso aí foi milimetricamente calculado para tornar as pessoas escravas. Pois quanto mais você consome, mais você tem que trabalhar ou produzir, como dizem alguns empresários atualmente, mais tem que produzir. E quanto mais você produz, menos tempo você tem para as coisas que realmente importam na vida. E uma delas é se espiritualizar. E não existe nenhuma maneira de o ser humano viver de forma harmônica com os outros e consigo mesmo nessa terra, sem buscar a conexão com o todo, com a divindade. Quantas pessoas não são influencers digitais altamente requisitados e de alto rendimento? São pessoas que estão sempre no topo. Mas quando essas pessoas são questionadas sobre religiosidade e espiritualidade, elas demonstram ter um nível baixíssimo, muito raso. Algumas dizem que mal têm fé em Deus. Por quê? Elas estão nesse meio: produção, 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 consumismo, consumismo, consumismo. Vou trocar de casa, vou trocar de carro, comprei uma Porsche, agora eu quero uma Ferrari, e vão se passando o tempo. A pessoa gasta anos e anos e anos da sua vida para acumular patrimônios materiais, e muitas não gastam um segundo sequer para acumular patrimônios morais e espirituais eternos. Então, se você está nesse looping de consumismo, abra seus olhos, acorda, ó tu que dormes, porque vai chegar um momento em que você vai chegar às portas do desencarne ou às portas da morte, e nada daquilo que você conquistou você vai poder levar. E como você é uma pessoa muito consumista, você vai se apegar àqueles bens como se não houvesse amanhã. Mas se você deixou o seu corpo para trás, os bens também ficará. O seu espírito ainda vive, com todos os vícios que você implantou nele. E você vai ser um morto, um espírito viciado na matéria. Quantos espíritos alcoólatras não morrem e vêm tentar vampirizar os vivos? Vão para os botecos vampirizar a energia alcoólica dos cachaceiros, dos botequeiros por aí. Quantos espíritos viciados em drogas não fazem a mesma coisa? Desencarnam, continuam com vício e vão para as cracolândias vampirizar os drogados. Exemplos extremos, mas vamos para os exemplos mais reais. Quantas pessoas que se apegam aos seus bens e ficam presos ali? Eu fico na minha casa preso, não quero que aquela casa passe para ninguém, mesmo eu estando morto. Morto vivo, né? Morto aqui na carne e vivo lá no plano espiritual. Mas acessando tudo aqui, vendo tudo o que está acontecendo. As pessoas se apegam a bens, as pessoas se apegam a pessoas, mas não se apegam ao que deveriam: à divindade, ao conhecimento e à espiritualidade. Saia dessa corrida dos ratos. Eu estou tentando dar um novo significado para a corrida dos ratos, porque sair da corrida dos ratos para muitos é apenas sair do trabalho CLT. Não. Saia das corridas do rato de consumir, produzir para consumir de novo. Consumo básico. Há pessoas que precisam de um veículo para se locomover. Ok, compre um veículo decente
já é o suficiente. Precisa de um veículo de luxo. Aí vocês se unem a alguns grupos de exibicionistas. Ah, eu tenho um relógio X. Ah, eu tenho um Y. Ah, mas no grupo que eu ando eu tenho que andar com esse relógio. Com todo respeito, é palhaço. Um adulto se comportando como criança, se pautando. A pessoa tem dinheiro, tem fama e é pautado por um grupo. Faz sentido? A pessoa intelectualmente tem conhecimento, mas moralmente é infantil, porque se dobra a exigências de grupos. Pera aí, se eu conquistei uma autonomia financeira, eu quero conquistar agora uma autonomia moral, para que grupo nenhum faça me ajoelhar. Ah, então quer dizer que para andar com vocês eu tenho que ter um relógio X e um carro Y. Muito obrigado, tchau e benção, eu não participo de grupos assim, tchau. E a gente viu, por exemplo, um debate aí rolando entre o Barsi, aquele investidor brasileiro da Bolsa, um dos maiores, né? E uns influenciadores, que o Barsi não é consumista. Tem alguns carros, mas não são carros de luxo. Tem 7 carros. O cara é bilionário e tem 7 carros. Ele é um idoso só. Ele não precisa de 7 carros, mas tem lá seus 7 carros. Os caras foram lá e falaram que ele é mão de vaca, porque nenhum dos 7 carros deles eram Ferraris e Porsche. Olha o pensamento dessas pessoas. Chamaram o senhor, que construiu um patrimônio brutal, de mão de vaca, porque ele não quer ter carro de luxo. Tem os 7 carros dele lá, mas são carros normais, nada demais, carros confortáveis, pro padrão brasileiro, mas não são de luxo. E muitos criticando o cara. E esses muitos aí são justamente esses aí que vivem nesses grupos que ficam ostentando um com o outro. Compete quem tem mais. Olha, eu comprei o carro X, agora o fulano comprou o carro Y, comprei o relógio X. Ficam se exibindo. É o típico materialismo barato. As pessoas passam anos da vida dedicando-se a conquistas materiais e não praticam um segundo para adquirir conhecimentos espirituais que vão ser levados com ele para onde ele for. Sua Ferrari você não vai levar para o plano espiritual, mas suas conquistas espirituais e morais vão com você para onde quer que você esteja. Então essa roda, essa corrida dos ratos de consumismo é completamente prejudicial para uma pessoa e para a sociedade. Saia disso. Compre o que você precisa. E mais do que isso, fiscalize os seus desejos, porque muito daquilo que você deseja você não precisa. Quantas pessoas não compram carros de luxo? Pessoas que vieram da classe mais baixa, mais pobre, conseguiram galgar os degraus, chegaram na classe média alta ou ficaram ricas. Vão e compram um carro de luxo. Mas quando essas pessoas começam a ver os gastos que esse carro de luxo proporciona, elas vendem. Falam, caramba, eu vim da pobreza, eu não vou gastar aí no mês com carro 50 mil, 100 mil por mês com um carro. Porque troca de óleo, troca de pneu, seguro, qualquer arranhãozinho é o olho da cara. Isso tudo é supérfluo, considerando que aqui em Minas, em Betim, passou uma reportagem de crianças morrendo de inanição. Criança morrendo por falta de comida. E você achando que o consumismo é normal. Faz sentido? Por que é que não evoluímos? Por isso. Desbravamos os oceanos, desbravamos tecnologias, mas continuamos com o mesmo coração duro, com a mesma mentalidade materialista. Aquele velho brocardo. Nós ganhamos o mundo, mas perdemos nossa alma, nossa essência. Está valendo a pena? Sai às ruas. Olha a miséria. Olha as pessoas bem vestidas, mas totalmente despidas de educação, de honra, de caráter, de moral. Você vê um ou outro vídeo na internet ali,
As pessoas falando, olha, como é que é a sua vida, de alguns influenciadores. Ah, minha vida é essa aqui, beber, fumar e ir pra puteiro. E falam isso numa naturalidade. Cara, em uma sociedade decente, isso seria motivo de vergonha. Isso aí a pessoa só falaria pros seus amigos mais íntimos e chorando ainda. Mas a pessoa sabe que está rolando, rastejando na lama, se contenta com aquilo e tem aprovação geral. Essa é a nossa sociedade atual. Consumista até o talo, incentivando a hiperprodução. É claro, vocês não podem pensar. Porque se vocês pararem para pensar, vocês vão começar a achar as brechas na Matrix, começar a achar os erros. Opa! Por que é que está havendo tanto autoextermínio, tanta depressão, tantas doenças? Por que a sociedade se sente vazia? Porque apesar de estarmos hiperconectados, o sentimento de solidão só aumenta. Ou seja, isso tudo não preenche o ser humano. Há algo que o ser humano sente falta. Há um vazio. Caramba, mas onde está a peça que preenche esse vazio? Conexão com o todo, conexão com a divindade, conexão com Deus. Mas quem está na correria do dia a dia, consumindo, produzindo, correndo, não tem tempo de pensar. E quem não pensa vai ser dominado. E olha, os nossos líderes políticos, essas caras, querem realmente o bem da sociedade? Eles querem o seu bem? Tem certeza? Eles querem que o seu filho seja uma pessoa decente? Tem certeza? Olha o que é divulgado nos horários nobres. Olha o que está sendo apresentado nas universidades. Olha as músicas, as artes de baixíssimo teor vibracional. É para tornar seu filho ou sua filha pessoas de bem? Ou para desmoralizá-los até o talo? Se eu fosse um trevoso e eu não quisesse subir, eu iria fazer de tudo para todo mundo descer. Se eu não quero subir, eu puxo todo mundo para baixo, nivelo por baixo. Mas quem percebe isso, né? Poucos. E os que percebem e tentam falar isso, às vezes são boicotados, são cancelados. Se ou você vai ser cooptado para se vender, falou uma coisa que é edificante, ok, vem pra cá, eu te compro, você fala agora o que a gente quer. Se não quiser, se não aceitar minha proposta, eu te cancelo. Você some das redes sociais, denuncia os seus canais e some. Se realmente Deus concedesse todos os desejos da humanidade, provavelmente nós já teríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 guerras mundiais. Por que é que existem ferramentas fantásticas que não são liberadas pra gente? Porque nós não temos inteligência moral e ética para usar. Por que é que ferramentas como construção de coisas pela mente, mecânica quântica, não é divulgado, não avança muito? A própria espiritualidade tem que começar a barrar um pouquinho, porque nós evoluímos muito intelectualmente, mas estamos rastejando moralmente. E os anjos têm duas asas: inteligência e moral, que pode se chamar de amor, a moral. E as duas têm que estar no mesmo nível, calibradas. Uma pessoa extremamente inteligente sem moral vai ser um bárbaro, vai usar a inteligência pro mal. Uma pessoa com a moral elevadíssima, mas muito burra, vai ser extremamente tola, vai ser passada para trás. Os dois em equilíbrio, e nós estamos com a deficiência de moral. Por isso que muitas coisas, muitas evoluções que podemos ter, não teremos. Porque não pode deixar ferramentas muito absurdas na mão de bárbaros. Estamos vendo aí Estados Unidos, Israel e Irã se guerreando, matando a população, Ucrânia e Rússia se matando, agora, nesse exato momento. Essas pessoas realmente têm condição de ter uma ferramenta mais potente na mão? Continue assim, consumam bastante, consumam mais,
para trabalhar mais, para não terem tempo de pensar, para ficarem brigando por políticos, para ficarem brigando por times de futebol, para ficarem brigando por religiões. É isso que a Matrix deixou sobrar para vocês, porque realmente poucos vão entender o que é dominar a si mesmo, o que é não ser escravo das próprias vontades e o que é buscar a todo custo a comunhão com a divindade. Não importa o tempo que isso leve, mas temos que iniciar a caminhada. Muitos sequer sabem que esse caminho existe. Cristo passou, para muitos é como se nada tivesse passado. Vêm aqui para o planeta Terra, não se perguntam qual a missão deles aqui, não querem saber de nada. É cachaça, droga, bebida, orgia, vício em joguinhos, tigrinho, putaria e vida que segue. É isso que está sobrando. E o pessoal sequer para pensar de onde eu vim, para onde eu vou, tem alguma missão aqui, o que eu posso fazer para melhorar, Deus existe, cadê, como é que eu faço para saber? É degradante. Mas a nossa sorte é que Cristo tem todo o tempo do mundo. Só que a questão é, quanto tempo de sofrimento você aguenta? Quanta verdade você aguenta? Você aguenta aí 10, 20, 30, 50 mil reencarnações sofrendo? Se isso vai acontecer ou não depende de você, do que você está fazendo agora. Reflitam, que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre. Até breve.